Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, das nossas aulas, das lições bíblicas de escola dominical, do currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2 do dia 12 de abril de 2020. O título da lição é O Chamado de um Líder. Nós vamos entender como se dá o chamado de um líder e por que Deus chama um líder a partir do chamado de Josué. Vamos ao texto do dia. Nosso texto do dia está em Josué, capítulo 1 e versículo 9, que nos diz o seguinte: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que Deus fala de forma incisiva com Josué. Quando Deus fala com Josué, não te mandei eu, Deus está alertando Josué, dizendo, olha, você pode ir, porque fui eu que mandei, fui eu que determinei, você está debaixo da minha ordem. E quando nós estamos debaixo de um mandado de Deus, Deus garante tudo aquilo que nós fazemos se estamos em obediência àquilo que Ele determinou. Esforça-te. Nós já falamos aqui no início da aula passada que ele precisava se esforçar, ter bom ânimo, e Deus fala com ele, ninguém vai te resistir, não pasme, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos aos objetivos da nossa lição, são 3 objetivos. O primeiro objetivo, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Era um novo momento, então Deus dá orientações a Josué. Segundo, estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. Terceiro, compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. O nosso texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 9. Deixa eu ver se eu ponho esse texto inteiro aqui. Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 9. O texto diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. É lógico que esses limites aqui, quando isso aconteceu, não estavam estabelecidos ainda, porque esses limites da terra foram estabelecidos com Josué na distribuição das tribos. Mas o escritor já está falando aqui porque eram limites que foram estabelecidos posteriormente. Ele faz uma atualização, então, do texto. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Esse o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram.
E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. O que nós percebemos aqui neste texto? Que Moisés morre, Deus chama Josué, só que antes da morte de Moisés, Deus havia falado com Moisés: ó, você vai levar Josué diante do povo, vai impor as mãos sobre a cabeça dele, e eu vou tirar do mesmo espírito que está sobre você e vou colocar sobre Josué. Isto é um chamado de um novo líder. Josué era um jovem, pelo menos para a idade de Moisés, ele era um jovem e Deus o está chamando para dar continuidade à obra que foi iniciada com Moisés. Deus fala com Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, mas Deus tinha um homem certo para aquele momento. Eu, quando leciono história de Israel, eu falo que Deus precisava de um homem como Moisés, preparado no Egito para liderar o mundo, era um grande legislador. Deus precisava de um homem como Moisés para tirar o povo de Israel do Egito e conduzir o povo durante os 40 anos de caminhada no deserto. Mas para conquistar a terra prometida, Deus precisava de um jovem como Josué, que tinha sido soldado no exército de Faraó, de acordo com alguns pesquisadores, era um homem hábil na espada, perito na guerra, e Deus precisava deste homem neste momento. O que nós aprendemos com isso? Deus sempre tem um tempo para cada líder. E como líderes, nós precisamos entender o tempo de Deus. Porque existem líderes que o tempo de Deus se esgota para ele, mas ele quer continuar liderando. Eu oro a Deus para que Deus levante outros líderes. Eu prego e ensino há 28 anos. E quando eu vejo Deus levantar gente nova, eu louvo a Deus. Eu fico feliz. Não tem essa de achar que a gente está perdendo espaço. Não, ninguém perde espaço. Todos nós temos um lugar na obra de Deus. Nós precisamos nos alegrar quando Deus levanta pessoas novas. E o meu desejo é que Deus continue levantando jovens, levantando pessoas com a mente renovada, porém cheios do Espírito de Deus. Perceba que o Espírito que estava sobre Moisés estava agora sobre Josué. É o mesmo Espírito. Isso não muda, mas é um outro tempo, uma outra geração, uma nova maneira de ver a vida, porém com santidade. Princípios que não se pode negociar. Santidade, integridade, fidelidade, dedicação à obra de Deus, são princípios inegociáveis. Agora os tempos mudam, e ainda bem que muda mesmo, né? Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o comentarista vai falar sobre um novo tempo e ele vai mostrar, é algo que nós já falamos um pouco também, que ele tratou um pouco na lição passada, que Moisés morreu e agora era um tempo de Josué. Atos capítulo 13 e versículo 36. Atos 13 e 36, a Bíblia diz que, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, morreu, foi sepultado junto dos seus pais e viu a corrupção. E eu entendo que Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para cada líder. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para cada líder. Deus tem um tempo para cada geração. Deus tem um momento específico para cada um de nós como chamados no seu reino. No segundo parágrafo deste primeiro ponto, ele vai tratar sobre Deus falando com Josué: assuma a liderança. Este é o teu tempo. Josué ficou 40 anos no deserto como auxiliar de Moisés e agora era um momento de Josué assumir a liderança. O Senhor falou. Foi o Senhor quem falou com Josué, né? Levanta-te, pois, agora. Ou seja, este é o teu tempo. Deus nos prepara para um tempo. Nós precisamos entender isso. E é um tempo de nós nos dedicarmos a Deus, a fim de que Deus nos prepare para um momento oportuno.
Paulo falou com Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então Paulo está dizendo para Timóteo: se esforce, se prepare, trabalhe, porque o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. E por último, tenha iniciativa. O terceiro mandato de Deus para Josué foi justamente esse: tenha iniciativa. Deus fala com Josué assim, ó: passa este Jordão, tu e todo este povo. Nós não precisamos de ter medo de ter iniciativa para cumprir o nosso ministério. Eu digo, até pelo chamado de Moisés, que cada um de nós somos as pessoas mais indicadas para cumprir o nosso ministério. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula, você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O que acontece quando Deus chama Moisés? Deus chama Moisés e Moisés fala que não podia ir porque ele não sabia falar. Aí Deus fala com Moisés assim, lá na sarça: quem fez a boca daquele que fala? Quem fez o que não fala? Quem fez o que ouve e o que não ouve? Deus fala com Moisés: eu já sabia, Moisés, dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas limitações, antes de te chamar, eu te chamei a si mesmo. Deus está falando com Moisés: olha, você não precisa falar, Faraó. Para falar, Faraó, eu tenho Arão, o teu irmão. Mas eu preciso que você vá. Não, o Senhor mande outro no meu lugar. Deus falou: não, é você mesmo que vai. É você mesmo que vai. Então Deus sempre tem um momento certo para cada um de nós. Um tempo certo. E eu descobri dentro dessa perspectiva que eu sou a pessoa mais capacitada para cumprir todo o chamado de Deus para a minha vida. Os meus dons não são suficientes para a obra de Deus como um todo. Porque existem dons que são necessários à obra de Deus que eu não os tenho.
Mas Deus tem outras pessoas que têm esses dons. E nós trabalhamos como um corpo bem ajustado. E tudo funciona. Isso é uma dinâmica. Eu ministrei uma palestra certa feita falando sobre visão e propósito. Cada um de nós tem um propósito, mas a visão é uma só. A visão para o reino de Deus, a visão para a igreja é uma só. Mas Deus nos chama. E eu sou a pessoa mais capacitada para cumprir todo o chamado que Deus me fez. Porque o chamado que Deus nos faz respeita as nossas limitações. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O comentarista vai falar sobre conselhos para a conquista. O primeiro conselho, não despreze ninguém. Este é o primeiro conselho. O Senhor aprovou essa segunda geração, mas havia no meio destas pessoas gente que tinha atitudes deploráveis. O grande exemplo disso nós vamos estudar na próxima lição. Não, na lição de número 4. Nós vamos estudar sobre a conquista da Terra Prometida, a conquista de Jericó. E na lição de número 5, ou na 6, nós vamos estudar sobre Acã. Nós vamos falar sobre Acã. Acã estava no meio do povo. E ele cometeu uma falha na conquista de Jericó que levou o povo a ser derrotado na batalha contra Ai. Mas nós não podemos desprezar ninguém. Não podemos desprezar ninguém. Tem pessoas que têm, eu anotei aqui, a síndrome do irmão do filho pródigo. Ah, pastor, mas a pessoa errou, que não sei o quê. Então, a Bíblia nos dá um conselho. Olha, que quem está de pé, cuide para que não caia. Isso não nos dá direito de julgar os nossos irmãos, de condená-los. Não, isso não nos dá direito de ter esse tipo de comportamento. Outra coisa que Deus orienta a Josué, não esqueça de Moisés. Deus está falando, primeiro, como fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu disse a Moisés, faze conforme toda a lei que Moisés, meu servo, determinou. E nós temos que aprender que cada um contribui no seu tempo. O comentarista coloca aqui que existem pessoas que parece que têm prazer de tentar apagar a memória de outra pessoa. Meu irmão, se você assumir uma classe de escola dominical, não tente apagar a memória do professor que passou por ali. Se você assumir o grupo de jovens, não tente apagar a memória do líder de jovens que te antecedeu. Não tente. Cada um de nós contribui no nosso tempo, do nosso jeito, com o nosso estilo, para a obra de Deus. E isso é a multiforme sabedoria da graça de Deus. Ah, pastor, mas eu não faço assim, mas ele faz. E de tempos em tempos, Deus precisa dar uma girada mesmo na liderança, não é? Porque eu venho com a minha característica, e daí a pouco eu saio e vem outro com outra característica. Isso é a multiforme sabedoria da graça de Deus. E a obra de Deus vai caminhando, a obra de Deus segue adiante. Terceiro conselho de Deus para Moisés foi o seguinte: viva, pregue e medite nas Escrituras, não cesse de falar do livro desta lei. Aí Deus fala com ele, olha, seja fiel, fale a respeito da lei. Deus está dizendo para Josué, eu vou contar com você. E em terceiro lugar, prepare-se, seja fiel, fale a respeito da lei. E em terceiro lugar, prepare-se. Moisés tinha morrido, mas Josué não podia se afastar daquilo que era um princípio de Deus para o seu povo. Meus queridos, nós vivemos uma geração que, infelizmente, eu tenho dito isto em diversos lugares que eu tenho passado. Nós vivemos, aliás, em diversos lugares que eu tenho passado, seja pregando, seja ensinando. Nós vivemos hoje uma geração, não estou falando da geração de vocês, jovens, não. Estou falando da minha geração também, porque eu também faço parte dessa geração. Nós nos tornamos uma geração que quebra princípios e quer receber a bênção de Deus. Nós precisamos entender que Deus não quebra princípios. Se os princípios são quebrados, as bênçãos de Deus não vêm sobre a nossa vida. E a gente quebra um princípio e ora, Deus me abençoa, Deus abençoa, muda a minha história. Aí Deus está dizendo, restaura o princípio quebrado. Quando você restaurar o princípio quebrado, a minha bênção estará sobre a tua vida. Então, nós precisamos
restaurar os princípios quebrados. E aí nós vamos viver um momento de grande restauração de Deus para a nossa vida, do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. O terceiro ponto e último ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre reconhecimento, compromisso e promessa. É isso que ele vai tratar aqui. Primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre reconhecimento do seu chamado. Deus está falando com Josué. Reconheça o seu chamado, entenda o seu chamado. Deus anela que Josué tivesse condição em relação ao seu chamado como líder. Deus quer que Josué entenda o seu chamado, Deus quer que Josué compreenda o seu chamado e trabalhe em prol do seu chamado. Eu disse agora há pouco aqui, vou repetir, eu sou a pessoa mais capacitada para cumprir todo o chamado de Deus para a minha vida. Você é a pessoa mais capacitada para cumprir todo o chamado de Deus para a sua vida. Tem gente que diz assim, se eu tivesse esse dom, eu iria cumprir o meu chamado. Não, com os dons que você tem. Deus te conhece e Ele te fez um chamado. E é com os dons que você tem que Deus quer que você cumpra o seu chamado. Segundo parágrafo desse terceiro ponto. Dê o seu máximo. Eu achei a maneira como o comentarista coloca isso aqui, eu achei magnífica a maneira como ele faz essa abordagem. O Senhor diz para ele assim, esforça-te. Em outras palavras, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Dar o melhor de si. Não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente importa. O projeto de Deus. E eu fiz uma questão de anotar aqui o seguinte: o projeto de Deus envolve a nossa integralidade, ou a integralidade do ser humano. Deus não nos vê como máquinas, Ele respeita nossos sentimentos. Leia depois, porque nós não temos tempo aqui para ler, mas leia depois, dentro disso aqui, o Salmo 137, versículos 1 ao 11. Salmo 137, versículos 1 ao 11. Deus respeita a nossa individualidade. Nós já passamos desse tempo de acreditar que Deus só nos quer prestando um serviço para o reino. E pronto, é isso que importa. Não, Deus respeita a nossa individualidade, Deus respeita os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos desejos, as nossas vontades. A Bíblia nos diz, nos afirma que Jesus disse aos discípulos: por que vocês andam ansiosos pelo que há vez de vestir, pelo que há vez de comer? Vede os pássaros que não plantam, vede os lírios que não fiam, e Deus alimenta os pássaros. E em relação aos lírios, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como deles. Se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios, não sois vós melhores que os pássaros e os lírios, homens de pequena fé? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem prazer em acrescentar na nossa vida. E quando nós nos dedicamos à obra de Deus, Deus acrescenta na nossa vida. E por fim, Deus fala com Josué também em relação às promessas. Deus fala com Josué em relação às promessas. As promessas que estavam sobre a vida de Josué. Dentro dessas promessas, Deus faz aqui, existem 3 promessas que Deus faz a Josué e Deus faz a todos nós. Prosperidade. Deus tem prazer em prosperar os seus filhos. Deus tem prazer em nos ver prósperos. Mas isso não é, pastor, teologia da prosperidade, evangelho da confissão positiva? Não, nós lutamos. Eu nunca vi Deus prosperar ninguém que não trabalha. O problema é que tem gente que não quer trabalhar e quer que Deus prospere. Eu nunca vi Deus prosperar ninguém que não trabalhe. Outra coisa que Deus promete a Josué:
a derrota dos seus inimigos. E outra coisa que Deus promete, a sua presença. Estas 3 promessas aqui são magníficas. Vamos ver cada uma delas. Quando Deus promete prosperidade, o Senhor diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus está dizendo, você vai conquistar, você vai ser próspero, que você, ao assistir essa aula, receba esta palavra de Deus. Você vai conquistar. Você vai conquistar a profissão que você quer, o casamento que você deseja, você vai conquistar o carro que você quer, você vai conquistar as bênçãos de Deus. Agora, não queira viver aquilo que não é projeto de Deus para você, porque tem gente que quer comprar um carro porque a mídia fala que tem que ser assim. Aí não, aí você está sendo escravo da mídia. Busque a direção de Deus para a sua vida, busque a direção de Deus, perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para mim? Mas uma coisa é certa, Deus quer nos prosperar. A derrota dos nossos inimigos. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Isso é uma promessa magnífica de Deus. Deus está dizendo a Josué, os inimigos vão se levantar, eles vão tentar contra a sua vida, mas ninguém vai ficar de pé diante de você. Ninguém que se levantar contra você vai ficar de pé. E por fim, a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Que coisa magnífica isso aqui. Você ter a certeza, ter a convicção que Deus não vai te deixar, que Deus não vai te desamparar. Então, as promessas de Deus a Josué são promessas que cabem a todos nós. E o meu desejo, meu querido, é que essas promessas de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Meus queridos, chegamos ao final da nossa segunda aula e nós aprendemos que a obra de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida, não envolve só a nossa vida como prestadores de serviço ao reino. Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço da Academia de Pregadores do pastor Anderson Silva. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.